de santistas. Tudo bem, Vinícius? Prazer recebê-lo. Fala, João. Boa noite para você, boa noite a todos aí no estúdio, pessoal em casa. Certamente, João, o estádio vai estar lotadíssimo para essa partida entre Cruzeiro e Santos pela Copa do Brasil, porque quarta-feira, amanhã, é feriado aqui em Belo Horizonte, dia da padroeira da cidade, Assunção de Nossa Senhora, e 45 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. A expectativa aí, mais de 50 mil torcedores para receber esse jogo aqui no Mineirão, que vai estar muito bonito esse confronto entre Cruzeiro e Santos. As duas equipes treinaram em Belo Horizonte. O Santos ficou por aqui, né, depois da partida contra o Atlético, treinou no CT do América já na segunda-feira e hoje também. O técnico Cuca fechou a primeira parte do treinamento, só o final, só aquele rachão, mas deu para ver que no final ele treinou cobranças de pênalti, não permitiu que a imprensa registrasse, mas está aí esperançoso o Cuca na primeira vitória dele no comando do Santos. São 4 jogos no comando do Cuca, ainda não venceu. O Santos não vence há 2 meses, 8 jogos, 7 pelo Campeonato Brasileiro e essa partida contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O Cuca não abriu o time, mas ele deve repetir a equipe que enfrentou o Atlético, aquele meio-campo, o ataque formado pelo Bruno Henrique, o Gabriel e o Rodrigo, o trio ofensivo, que é uma das grandes apostas do Cuca para vencer aqui no Mineirão. Lembrando que o Santos não pode contar com os 3 jogadores estrangeiros recém-contratados, porque eles não foram inscritos na Copa do Brasil. O Cruzeiro também fechou o treino, o Mano Menezes não permitiu que a imprensa acompanhasse o coletivo, né? Só o aquecimento, esse foi só o aquecimento, né? O Cuca, engraçado, o Cuca só a parte final do treinamento e o Mano Menezes só o aquecimento. Mas o Mano deve repetir a equipe que enfrentou o Flamengo na Libertadores no outro meio de semana. É um time que vem jogando e ele tem a volta do Lucas Romero, pode colocar o Lucas Romero no meio campo, no lugar do Henrique, ou então na lateral no lugar do Edilson, mas como o Lucas Romero ficou fora das últimas partidas, recuperado aí de uma contusão na panturrilha, a tendência é que ele coloque a mesma equipe que venceu o Flamengo lá no Maracanã pela Libertadores. O clima está muito propício para os cruzeirenses, as duas equipes em momentos distintos, né? O Cruzeiro empolgado, tem essa vantagem, pode empatar aqui que se classifica para a semifinal, o Santos na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas os jogadores do Cruzeiro não querem entrar nesse oba-oba. Vamos ouvir o zagueiro Léo, o que ele falou na entrevista coletiva de hoje. Vamos acompanhar. Na verdade, a gente já iniciou essa fase sabendo que é um jogo de 180 minutos, né? São 2 etapas. A primeira etapa nós conseguimos criar uma certa vantagem, mas a gente sabe que futebol tem que ser feito as 2 partes bem feitas, né? A gente sabe que a equipe do Santos é uma equipe de qualidade, uma equipe que vem forte, né? Que tem um ataque rápido, que tem jogadores de muita qualidade. A gente pretende manter uma estratégia para que a gente venha neutralizar isso e que a gente conquiste nosso objetivo, que é avançar de fase. Esse é o grande objetivo, e que a gente possa fazer um jogo bom, consistente e buscar nosso resultado. Não, isso nem passou pela nossa cabeça, essa questão de já ganhou, né? Não tem nada disso. A gente sabe que o futebol e também a equipe do Santos é uma equipe de muita qualidade. É um jogo que apresenta várias dificuldades, vão apresentar, e é um jogo, como eu disse, de 180 minutos, que foi muito difícil lá na Vila e também vai ser mais difícil aqui no Mineirão. O jogo tende a ser mais difícil aqui no Mineirão. A gente espera um torcedor vibrante, um torcedor que esteja com a gente, porque as lutas e as batalhas vão acontecer e que a gente possa conseguir o nosso objetivo, a classificação. Mas não existe nada disso de já ganhou, não. Até pelo contrário, que cada jogo é um jogo e a gente procura sempre fazer o nosso melhor para conquistar os nossos objetivos. Tá aí os jogadores do Cruzeiro tentando evitar esse clima de oba-oba, né, que fica pro lado da torcida. Os números do Cruzeiro no Mineirão nesta temporada são 22 jogos jogando aqui em casa, no Gigante da Pampulha, 16 vitórias, 3 empates e apenas
3 derrotas. Uma outra estatística, uma curiosidade, na história da Copa do Brasil, essa é a 22ª participação do Cruzeiro, ele foi campeão 5 vezes, e são 16 eliminações, 8 delas, metade, foi aqui no Mineirão, então aí uma estatística animadora para a equipe do Santos, para os santistas. Mas amanhã, João, certamente esse Mineirão estará lotado e a torcida vai fazer esse oba-ovo. No feriado já tem aí porco no rolete, cervejada, desde manhã, desde a hora do almoço, o torcedor já vai estar por aqui no Mineirão. Você está convidado, hein? Vem para cá também, vem acompanhar, a gente vai trazer todos os detalhes desta partida, desta decisão, né, que vale vaga a semifinal da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Santos. Certo, João? Com certeza. Amanhã nós vamos ouvir aí. Nós somos loucos, somos Cruzeiro. Maneiro essa música do Cruzeiro, né? Ecoa no Mineirão, mó barato. Quantos ingressos já vendidos aí, hein, ô Nicolete? Tem a atualização aí da parcial de venda? Perto de 45 mil. Ainda tem ingressos. A parte mais popular do estádio, né, já está toda vendida, toda tomada. É aquela parte mais cara, né, o ingresso mais caro que fica de frente, né, de frente para as cabines ali. O ingresso é mais salgado, então ainda tem. Mas a expectativa aí é que alcance os 50 mil torcedores nesse feriado de Assunção de Nossa Senhora aqui em Belo Horizonte. João. Bacana. Obrigado, Vinícius Nicolete, que ontem jantou pizza na casa de Thiago Neves, no Jogo Sagrado. Foi uma... Tava boa a pizza lá, Nicolete? Acabou em pizza. Acabou tudo em pizza. E o bate-papo foi excelente. Calabresa e mussarela. Maravilha. E o bate-papo foi muito legal. Parabéns. Obrigado, Nicolete, pela participação direto de BH. Não pela importância e pelo tamanho das equipes, né? Que são gigantescas equipes no contexto do futebol internacional, inclusive, no futebol da América do Sul, no futebol mundo afora. Mas pelo momento... Hein? Pobre Santos, entendam o que eu estou falando. O Cruzeiro é muito favorito. Muito favorito. O Cruzeiro pode ser o primeiro bicampeão seguido da história da Copa do Brasil. Nunca tivemos. A Copa do Brasil não teve campeão consecutivo. Posso retomar a velha polêmica da unificação? Que é engraçado. Eu sempre fui favorável. Acho que é bacana, é possível você comparar, equiparar o Robertão, né, o antigo Robertão de 67 a 70 com o brasileiro. E a antiga Taça Brasil, que era uma Copa, era um torneio de mata-mata, e às vezes curto para os times principais, né? Com a Copa do Brasil. Com a Copa do Brasil. Certo. Então você imagina, se tivessem feito essa unificação, Taça Brasil é Copa do Brasil e Robertão é brasileiro, o Santos seria o maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos. Porque ele ganhou 5 Taças Brasil de forma seguida. Mas como não houve, o Cruzeiro pode ser o primeiro bicampeão consecutivo. Mas você vê como poderia, com um pouco, né, quer dizer, cada um tem a sua opinião sobre isso. Tem gente que é contra a unificação, tem acha que a unificação poderia ser feita de outra forma. Eu não teria feito unificação. Eu não teria feito unificação. Eu sempre fui contra a unificação. Sempre fui contra. Eu sempre disse, seguindo o argumento que é brilhantemente construído pelo Celso Zelt, eu acho que você não precisa dizer que Dom Pedro I foi presidente da República para entender que ele era o homem mais importante da nação. Então, assim, o Robertão, a Taça Brasil tiveram sua importância. Não precisavam unificar. Agora, uma vez unificado, acho que tem que contar a história. É só o meu caso. A gente não pode essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Eu acho que a Taça Brasil tem todas as características de Copa do Brasil. Então eu acho que a unificação foi feita de forma torta. Ela poderia ser feita como fez ali. A forma foi muito política, é uma discussão antiga essa daí. Certo. Mas pra mim, então, por exemplo, né, pelo meu jeito de ver futebol, torneios nacionais no Brasil de mata-mata, Taça Brasil e Copa do Brasil, o Santos tem 6. Tem 5 Taças Brasil de forma consecutiva e uma Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro de 2002, que também foi mata-mata. Mas aí era um foi brasileiro. O fato é que então, diante dessa tese, o Pelé não foi campeão brasileiro. Ele foi campeão ganhou um Robertão, né? E aí foi campeão brasileiro 6 vezes assim, uma vez unificado. Contemos a história como ela está uma vez não sendo unificado. A proposta que eu poderia fazer, que essa daí era de fazer o Robertão ser brasileiro. Eu discordo de vocês. Eu colocaria do Rio São Paulo unificando também os campeões do Rio São Paulo. Até o nome não é brasileiro, né? Você não acha melhor a gente falar do jogo de amanhã, não? O fato é que o Cruzeiro pode ser o primeiro bicampeão da Copa do Brasil consecutivo se ele confirmar esse favoritismo que tem, que é enorme. E é um time que, assim, o time é o único time do Brasil. Não, o Grêmio também joga, de memória. O Cruzeiro, você sabe como que vai acontecer com o Cruzeiro? O Cruzeiro é mais feinho de jogar muitas vezes, ele é mais pragmático, ele se fecha, ele bloqueia.
contra-ataca, mas ele é um time que sabe exatamente onde a bola começa e onde a bola termina. E especialista em mata-mata, né, Felipe? Especialista em mata-mata. Deixou encaminhadas fora de casa as classificações na Copa do Brasil e na Libertadores. A torcida do Santos está esperando a reviravolta. Você conversar com o Santista, inclusive o nosso amigo o Ovelha lá, não é? Ovelha? O cabelo branco, né? Sim, eu chamo de cabeça Santista. branca, carinhosamente chamo de cabeça Deve branca. estar lá no Gonzaga bebendo um chopp agora. O torcedor do Santos está acreditando no ressurgimento do Santos com o Cuca. Foi assim, demorou um pouquinho no Palmeiras e deu certo. Você lembrou no Atlético Mineiro também, não é? Nós temos aí, produção, aquela arte. Não, mas Vocês imaginaram? O início é bem parecido. Vocês imaginaram essa, vamos chamar de reviravolta, o Santos realmente pegar, eliminando o Cruzeiro? Seria um cartão de, né, um cartão de visita para o pontapé inicial. Qual é a chance do Santos nesse jogo? 5%. Não, então tem chance. Não, tem, claro. Senão não precisa disputar o jogo. É que eu gosto de história, né? Mas qual é o caminho para o Santos? Já que o Cruzeiro jogará em casa, o termo oba-oba foi muito utilizado lá na reportagem do Vinícius Nicoletti, inclusive o Léo, zagueiro do Cruzeiro, falando sobre isso. O torcida caminho empolgada, se justifica. Qual é a brecha nesse ótimo time do Cruzeiro que o Santos pode encontrar, hein? É o time titular do Cruzeiro fazer a pior partida da temporada. Essa é a única brecha. Eu acho que é a marcação. O Santos não... Ou seja, o Santos é uma coisa que... O Cuca adora quando os times dele sobem para desarmar no campo de ataque, porque o Santos não está conseguindo fazer isso. Esquece. Não roubou uma bola no ataque no jogo do final de semana. Então, o Santos vai marcar de uma maneira mais conservadora, vai obrigar o Cruzeiro a tentar jogar no campo de ataque e ter velocidade. Velocidade do Rodrigo, principalmente, que é quem mais está decidindo os jogos para o Santos. Acho que o Cruzeiro ganha o jogo e se classifica. O que o Santos precisa, contraponto, precisa fazer 1-0. 1-0 leva para os pênaltis. Para os pênaltis. Então, o Santos não precisa o Santos começa, pela situação como está, sem a responsabilidade, digamos. Claro que ele quer se classificar, mas ele tem que fazer 1-0. O Cruzeiro ganhou na Vila Belmiro, o Santos tem que ganhar no Mineirão. Ele vai ter que se lançar o ataque em um determinado momento do jogo. Mas não precisa ser de cara. Não, nem deve. Mas aí é o jogo que o Cruzeiro quer. O Cruzeiro vai ficar ainda mais na defensiva Por isso o Santos pode esperar um pouquinho mais, aí tentar marcar forte e colocar velocidade. Eu não achei que o Santos jogou mal contra o Cruzeiro na Vila. Acho que ele teve até chances boas para ganhar o jogo, né? Pecou na finalização, era o comecinho ali, né? Tava começando o trabalho do Cuca. E teve momentos do jogo contra o Galo que eu achei que o Santos também... O Santos podia fazer 2-1. Teve chance de ficar à frente. Né? Eu sei que a tabela, você pega o Campeonato Brasileiro, você vê o Santos na zona do rebaixamento, o negócio tá meio desesperador. Mas eu acho que o Santos tem um técnico interessante, capaz, ofensivo, capaz de surpreender, quem sabe um Cruzeiro aí no Mineirão do Mano. Tem jogadores que, se forem bem encaixados ali, ainda podem resolver, fazer alguma diferença. Eu acho que o Santos tem que ser ousado. O Santos virou, né, nessa partida praticamente franco atirador. Pela situação de ter perdido em casa, ousadia e alegria. Meninos da Vila, Neymar, vão pra cima. Tem chance de zebra? Quem diria o Santos zebra? Mas o Santos é o que eu falei aqui. Não estou dizendo da grandeza, da importância do que representa o Santos Futebol Clube. Mas por todo o contexto desse momento, o Santos se classificar amanhã é zebra. A chance para mim, a chance de zebra, se é que classificamos assim o Santos, é o Rodrigo. É quem pode fazer alguma coisa diferente, é quem pode pegar a bola e no lance individual furar a marcação do Cruzeiro, que é muito forte. Por cima não vai fazer. Olha, pouquíssimo provável que o Santos consiga fazer um gol de cabeça na defesa do Cruzeiro, que é muito forte, especialmente com o Dedé. O time do Santos não é um time que tenha muita qualidade de troca de passes, de construção de jogada coletiva, não tem sido isso. Então onde é que ele pode ganhar o jogo? O Rodrigo dribla 2, 3... aí a bola sobra lá, ou pro Bruno Henrique, ou pro Gabigol, pra alguém empurrar a bola pro gol. É assim que o Santos tem se virado e ele não conta, né, como foi dito aí na reportagem, por enquanto com os jogadores recentemente contratados, os estrangeiros. E o Sanches, o Brian Ruiz. Nem o Délis Gonzalez. Então ele não pode. A aposta quem pode fazer a diferença pro Santos? Com Y. Ponto. O moleque é bom, já está negociado com o Real Madrid, mas só vai na metade
do ano que vem. Amanhã, portanto, hein, 19h15, logo após o Expediente Futebol, que será mais curtinho, porém será importante porque teremos um aquecimento da super quarta-feira, Cruzeiro e Santos exclusivo no Fox Sports e depois para todo o Brasil, só no Fox Sports, você vai ver Chapecoense e Corinthians. Já já, todas as informações do Grêmio para o jogão de amanhã contra o Flamengo no Maracanã. Mas agora é hora do Verdão. Vamos falar do Palmeiras? O Fernando Caetano tá aí. Antes de falarmos Fernando Caetano, com o Fernando Caetano, deixa eu mandar aqui um grande abraço para um goleiraço e para um dos nomes mais importantes da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, aniversariante do dia, Carlos Germano, rapaz. Opa! Grande goleiro de seleção brasileira, do Vasco, completando aí 48 anos, né? E papai da nossa companheira Ana Cristina. Parabéns, hein, Carlão? Sua filha muito Grande competente, caráter. mandando bem demais aqui no trabalho. Parabéns ao Carlos Germano e a toda a família, 48 anos deste goleiraço. Né, Eugênio? Almirante Albuquerque me disse aqui. Sabe quem é o Almirante Albuquerque? Não, você... Almirante Albuquerque manda mensagem mandou aqui. mensagem aí sábado. e Ele tal. manda mensagem, grande vascaíno, influente na política do Vasco, oposição Eurico. Ele diz aqui que, na opinião dele, Carlos Germano foi, nos últimos 30 anos, o melhor goleiro que ele viu